Bom, agora puxando a sardinha para o meu continente, vamos falar da principal notícia em termos do futebol africano. Eu vou pegar a manchete do The Guardian, que fala que a Arábia Saudita está em conversas sobre patrocínio de 160 milhões de libras para a Superliga Africana. Convertendo basicamente por cima, daria mais de 1 bilhão e 120 milhões de reais que a Arábia Saudita estaria disposta a investir na Superliga Africana para poder patrocinar a empreitada do Infantino e do Motsepe. Bom, agora vamos tentar entender o que seria essa Superliga Africana, por que ela existiu, qual que é a ideia por trás dela. Por incrível que pareça, essa ideia da Superliga Africana ela é mais antiga do que a ideia da Superliga Europeia. As primeiras conversas começaram em 2018, incentivadas pelo próprio Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, e junto do Patrice Motsepe, que é o presidente da CAF, que foi basicamente um apadrinhado do Infantino que o colocou, que o apoiou, basicamente para ser presidente da CAF. Se não me engano, é um dos homens mais ricos da África do Sul, né? Luiz, me corrija se eu estiver errado. Acho que ele também é um presidente que questionável até, de uma certa forma, porque não tem lidado muito bem com as necessidades do futebol africano, e do nada botou um plano que foi rechaçado no início, a pandemia não pegou bem, mas depois voltou, e agora o plano é que tenhamos uma Superliga Africana de 20 clubes, um clubinho fechado, né? Basicamente dizendo que talvez viriam 5 do Norte, 5 do Oeste, 5 do Leste, 5 do Sul. Tá? Então, serão 5 clubes de quatro regiões da África. Mas o grande problema da Superliga Africana basicamente, primeiro, era a questão dos patrocínios, porque eles diziam que a premiação da Superliga Africana seria de algo em torno de 11 milhões de libras, sendo que a Champions League paga 8, né? A Champions League da África, que é a maior competição de clubes do continente africano. E tem uma grande questão, assim, envolvendo o patrocínio saudita, que é o seguinte: seria uma tentativa da própria Arábia Saudita de ganhar apoio dos países africanos para garantir uma possível votação para que a Arábia Saudita cedia a Copa do Mundo de 2030. O mais bizarro nisso tudo é que basicamente uma corrupção, compra de votos autorizada pela FIFA. Porque é muito interessante para a FIFA que a Arábia Saudita cedia a Copa do Mundo. Porque a ideia geral da FIFA é contrabalancear o poder que a Champions League tem. Porque não existe nenhuma competição de clubes no mundo que renda tanto dinheiro, que venda tão bem o seu produto quanto a Champions League. Né? Então, a FIFA, tentando contrabalancear esse poder que ela tem feito várias tentativas de tornar os seus produtos mais valorizados. Por exemplo, o Mundial de Clubes da FIFA, que mudou o formato, agora será a cada 4 anos, com mais clubes. Agora o aumento na Copa do, um aumento de seleções na próxima Copa do Mundo, em vez de ter 32 seleções, teremos 48. E o grande trunfo da FIFA é você ter os países africanos que contam muitos votos, né, para qualquer eleição dentro da FIFA, e o apoio das ditaduras do Oriente Médio. Eu estou falando de Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que também não se importam em despejar rios de dinheiro na FIFA para ganhar influência, e isso poderia garantir uma nova Copa no Oriente Médio um pouco mais de 8 anos depois de termos uma Copa no Oriente Médio, que provavelmente seria mais uma Copa no final do ano. Então, a Arábia Saudita já começou seus movimentos para poder garantir o patrocínio, o apoio desses países africanos nessa competição. E, assim, para fechar o que eu vou falar sobre a Superliga Africana, se vocês querem saber o que eu penso de fato, eu acho uma grande burrada, até porque é mais uma competição continental, em vez de valorizar uma possível competição como a Champions League africana, que já é restrita, para quem não sabe, só apenas 16 times que participam da Champions League africana, 4 grupos de 4, Japão para as quartas, semifinais, não são como competições como a Libertadores. Por exemplo, a Libertadores, a CONCACAF tem 10, a Conmebol tem 10 países filiados, e temos um torneio de 32 vagas. A CAF, com 54 países filiados, tem um torneio com apenas 16 vagas. Né? Eu acho absurdo, com o tamanho do continente, para as distâncias do continente, o torneio de apenas 16 clubes. E o mais interessante é que, quem seriam os participantes dessa Superliga Africana? A ideia do Gianni Infantino era mais elitista ainda. Para você ter uma ideia, os clubes deveriam pagar algo em torno de 20 milhões de euros por ano, 20 milhões de euros ou dólares, não me engano, não sei qual é a moeda corrente, mas enfim, era a quantia de 20 milhões de dólares por ano para poder participar
na Superliga Africana. Agora você pergunta, quais clubes que têm condições de pagar isso? Para vocês terem uma ideia, dos 20 clubes mais ricos do mundo, dos mais ricos da África, todos eles, se concentram em praticamente 5 países, se não me engano, ou Argélia, Tunísia, Marrocos, Egito e África do Sul. Então, os 20 clubes mais ricos da África estão nesses 5 países. Eu tô excluindo países como Nigéria, Gana, Camarões, Costa do Marfim, enfim, países que eu acho engraçado notar essa correlação de forças, que as principais seleções do continente africano não são necessariamente os países que têm os melhores clubes. Né? É muito interessante. Eu ia provocar essa questão mesmo, assim, porque são seleções importantes, claro, também ganham muito com o fato de ter jogador, né, nascido na França, né, mas filhos de pais locais, então podem se naturalizar também, não, reivindicar a origem dele, evidentemente, acaba se beneficiando um pouco disso também, né, porque tem uma estrutura, enfim, são muitos jogadores sendo formados com essa possibilidade de defender a camisa da seleção, mas com relação ao clube isso não tem impacto nenhum, né, porque eles não jogam no futebol de clube local. Né, não jogam, porque... E nessa lógica só piora, né? Porque vai criar mais ainda uma distância ainda maior dos clubes.